Quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus para Êxodo, capítulo 14, um texto que eu separei para esse momento, nosso momento aqui de culto, e esse último momento também em que nós estaremos mais uma vez, nos voltando para a palavra, Êxodo 14, Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. O contexto narra o momento em que o povo de Deus, resgatado do cativeiro em Israel, inicia a sua caminhada rumo à terra prometida, E Faraó, arrependido, de ter tomado a decisão, de ter permitido, na verdade, ele foi levado a fazer isso porque havia e se estabeleceu uma grande batalha no sentido de que Deus estava ali para mostrar o seu poder e resgatar o seu povo, mas Faraó decide perseguir o povo, E o povo está sendo conduzido pelo próprio Deus com uma coluna de fogo, E há uma direção dada por Deus para esse povo. Mas para chegar a Canaã, hoje Israel, eles deveriam margear o Mediterrâneo e deveriam então caminhar aí 600 quilômetros aproximadamente para chegar à terra prometida. Só que essa rota que Deus estava conduzindo o povo acabava dentro do mar. Era a rota que não poderia ser escolhida, não deveria ser escolhida. Uma das coisas que me empolga nesses avanços tecnológicos aí é o GPS, O GPS é um negócio extraordinário. É verdade que às vezes a gente ouve alguma notícia de que o GPS levou alguém para algum caminho errado, Mas quando você está meio perdido, não sei se você já se viu assim, e você aciona ali, acessa esse recurso, E você se tranquiliza pelo fato de que há uma sinalização ali. O GPS aqui era Deus, conduzindo o povo, Era Deus, era o próprio Deus quem estava conduzindo o povo. Só que a rota acabava dentro do mar, Era a pior possível, ou a que não deveria ser escolhido, Então atrás estava Faraó, dos lados montanhas, e o caminho levava para o mar, Era essa a realidade enfrentada por aqueles que estavam sendo então resgatados ali, libertados, Então o que a gente aprende? Escolher o caminho de Deus tem preço, Escolher ser dirigido, conduzido por Deus tem preço. E nós estamos ou precisamos estar atentos a isso, Mas escolher o caminho de Deus, que tem preço, tem a certeza da glória, A glória é a resposta ou é o resultado de obedecermos à vontade de Deus. Escolher o nosso caminho, escolhermos a nossa maneira de viver, tem apenas preço, não tem glória. O caminho de Deus tem preço e tem glória. O nosso caminho tem apenas preço, E nesse caminho que o povo está sendo conduzido por Deus, e nós podemos com certeza nos ver também nessa caminhada, há obstáculos, e às vezes esses obstáculos Deus remove, e às vezes Deus não remove esses obstáculos. Nós vamos passar por experiências difíceis, momentos difíceis, Eu fico pensando muitas pessoas que gostariam de ter hoje, nessa passagem de ano, muitas pessoas queridas que já não estão mais com a gente, talvez em casa, talvez aqui conosco neste culto, alguém que sentiu a falta de alguém à mesa, Mesa do Natal, a mesa do Ano Novo, as atividades da família, alguém que a gente gostaria muito que estivesse, Hoje meu sobrinho mandou uma foto do meu irmão, dizendo que estava olhando ali algumas coisas e resgatou essa foto. Meu irmão, que veio a falecer, ele estava se lembrando dele, Então,
se você está com a Bíblia aberta aí, vamos juntos aí. O verso 1 ao verso 4. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e o acampamento perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar defronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão confusos, cercados pelo deserto. E então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Então, é o próprio Deus quem está conduzindo o povo, é o próprio Deus que determina o lugar da parada do acampamento. Mas esse local do acampamento, que se chama Piairote, o significado significa beco sem saída, né? Então Deus conduz o povo para um beco sem saída, entre Migdol e o mar, de frente a Baal-Zefon. Depois permitiu que Faraó os alcançasse. Deus escolhe o lugar mais vulnerável de toda a caminhada. Deus permite que Faraó alcance o povo. Então, esse ponto aqui, onde o povo está acampado, escolhido por Deus, era o ponto mais vulnerável dessa caminhada, não é? E quem está em Piairote está cercado por todos os lados, não é? De um lado as montanhas, atrás vem Faraó e à frente tem o mar, não é? E a gente fica pensando nessa caminhada com Deus, neste convite que Deus nos faz para caminharmos com Ele, sermos dirigidos por Ele. Algumas experiências como esta que aqui estão colocadas, e que talvez eu e você também já tenhamos vivido alguma coisa assim, de não termos saída, não termos solução. Algo que se coloca diante de nós e a gente diz assim: mas eu orei, mas eu pedi a Deus, mas eu tenho buscado a Deus, mas eu tenho pedido a Deus por essa solução, mas ela parece que está cada vez mais distante de mim, não é? De nós, da situação que nós estamos enfrentando, não é? Então, o que Deus está dizendo para nós aqui nesse texto é que caminhar com Deus, estar na dependência de Deus, pode, muitas vezes, nos levar a esse sentimento de que as coisas parecem que não estão fluindo, não está acontecendo como nós gostaríamos, está muito lento todo este processo, e parece que Deus não está realmente muito certo daquilo que está fazendo, ou que nós estamos nos propondo a fazer nessa caminhada de obediência à vontade de Deus. Veja o verso 5 e o verso 8. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, para com um oficial no comando, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marcharam triunfalmente. O que nos diferencia, amados, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, daqueles que não conhecem a Deus? O que nos diferencia nesta trajetória? Porque nós, povo de Deus, passamos por experiências difíceis, nós também enfrentamos doença, nós também temos realidade de desemprego, nós também temos situações que nós imaginávamos que não deveríamos viver, mas nós estamos vivendo. Mas o que nos diferencia daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus? O que nos diferencia? É como nós reagimos a cada uma dessas situações que nós enfrentamos. Então, o texto diz que a mensagem era para que eles pudessem perceber a clara soberania de Deus na vida deles e a maneira como Deus está conduzindo o povo, está levando o povo ao objetivo da conquista da terra. Então, a nossa caminhada com Deus
nós vamos nos deparar, como eu já disse, com situações que podem trazer uma inquietação ao nosso coração, uma dificuldade, uma ansiedade neste enfrentamento, nessas questões. O verso 9 e o verso 10. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, defronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam em direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. São os becos sem saída na nossa vida que nos levam a desejar não falar sobre Deus, mas falar com Deus. É diferente você falar sobre Deus. É diferente você cantar sobre Deus, é diferente você falar alguma coisa sobre o poder de Deus quando você está vivendo num beco sem saída, porque no beco sem saída você quer falar com Deus, você não quer falar sobre Deus, você quer ter esta conversa com Deus. Então é bom nós estarmos no topo da montanha, mas são os becos sem saída da nossa vida que nos levam a um encontro com Deus, e estamos face a face com o Senhor. Deus nunca fica tão próximo de nós quando nós estamos vivendo situações em que não encontramos solução humana. Quando nós não encontramos solução humana, nós experimentamos essa possibilidade de estar próximos de Deus. De repente, aquilo que nós muitas vezes fazemos, elas que se tornam comum para nós, vai nos levar então a esse desejo de uma aproximação real com Deus. Qualquer pessoa madura na fé, qualquer pessoa madura na vida cristã, pode confirmar que o seu crescimento espiritual, o seu conhecimento de Deus, ele se deu e aconteceu nestes momentos, quando a gente não tinha possibilidade humana, quando a gente não tinha como encontrar solução para os nossos problemas. E é nessa situação que nós experimentamos o poder de Deus, não é? E nós queremos conversar com Deus. Nós queremos saber como alcançar o coração de Deus diante daquelas situações, não é? Verso 11 e o 12. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Queridos, há uma advertência séria aqui para nós, quando nós estamos vivendo lutas, dificuldades, quando nós estamos enfrentando situações inesperadas na nossa vida, e quando nós estamos num beco sem saída. Cuidado com as suas palavras, né? A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que falamos quando nós estamos diante de um problema, quando nós estamos diante de uma frustração, quando nós estamos diante de uma ameaça, quando nós estamos diante de um desemprego, quando nós estamos diante da notícia que o médico nos dá do resultado do exame. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós falamos coisas que depois nos trazem sério arrependimento, ou deveria trazer um sério arrependimento no nosso coração. Quando alguém está enfrentando um problema e esse problema se arrasta por muito tempo, ele começa a reclamar de Deus, ele começa a reclamar das pessoas, ele começa a reclamar daqueles que ele imaginava deveriam ser aqueles que deveriam socorrê-lo, e ele se torna uma pessoa amarga. Você já conviveu com pessoas amargas que reclamam de tudo? Ou você convive com gente assim? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é impressionante, queridos, como nas horas de aperto nós falamos bobagens.
nós falamos coisas muito, muito estranhas ao vocabulário de um homem e de uma mulher de Deus. Qual é o conselho que a Bíblia nos dá? Ela diz assim: fale pouco e ouça mais. Provérbios, o capítulo 17, os versos 27 e 28, diz assim: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente e ficar calado. Então, se você não tem muitas informações, e se ainda o quadro não está muito definido, se Deus não deu todas as informações, preserve o desgaste de falar algo que mais tarde pode trazer para você uma dor por ter falado em uma maneira inapropriada, não é? E olha o que a Bíblia diz, e é o próprio Senhor Jesus Cristo, que um dia eu e você vamos prestar contas de tudo aquilo que nós dizemos. Olha o que diz Mateus 12, 36 e 37. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem, por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Então esse ano de 2022 é um ano talvez que a gente precise assim, puxa, preciso tomar mais cuidado. Aquilo que eu falo das pessoas, aquilo que eu falo da situação que eu estou vivendo, aquilo que eu falo da minha família, aquilo que eu falo dos meus filhos, do meu marido, preciso tomar mais cuidado. O que eu falo da igreja, o que eu falo, preciso tomar mais cuidado. Olha o que eles falaram: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Foi o que eles falaram ali para Moisés. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que tínhamos lá no Egito coisas boas, você nos tira de lá para colocar aqui, para a gente morrer aqui. Nós queríamos continuar como escravos lá no Egito. Por que você tirou da gente de lá para ficar aqui no deserto, vagando aqui, e agora o faraó vai nos alcançar e seremos mortos aqui, não é? Antes ser escravos do Egito do que morrer no deserto. Meu conselho a você, à luz da palavra, tome cuidado, ouça mais e fale menos. Seus problemas, as suas lutas, eu sei que isso, puxa vida, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, mas se ajude e permita que Deus continue agindo, para que depois você então possa não falar coisas desconexas, né? Coisas absurdas, e depois ficar olhando e dizendo assim, não deveria ter falado aquilo, né? Veja o que diz o verso 13 e 15. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. É para o mar, o caminho é para o mar, pode ir. É isso que eu estou mandando, não é? Irmãos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida que fé não é uma herança, não é? Eu e você imaginamos que nós devemos, de alguma maneira, ensinar os nossos filhos a respeito da fé, mas o fato de que esta fé não traga aos nossos filhos as experiências que eles necessitam para aprender sobre fé. Nós queremos poupar. Nós queremos poupar os nossos filhos, nós queremos poupar as pessoas que nós amamos a respeito desse aprendizado de caminhar com Deus. Mas não existe essa possibilidade. Eu e você podemos dizer aos nossos filhos a respeito das nossas experiências,
do que nós já vivemos, daquilo que nós já enfrentamos, daquilo que nós muitas vezes fizemos e que não deveríamos ter feito. Nós podemos dizer isso, mas cada um vai passar por um caminho e vai experimentar isso, porque me parece ser essa a didática. As pessoas, elas vão passar por experiências que vão trazer maturidade à vida delas, embora nós gostaríamos de poupá-las. Deus não vai nos poupar, irmãos, do que é necessário para o nosso crescimento. Deus não vai nos poupar daquilo que é necessário para que o caráter de Cristo seja formado em nós. O que Moisés está dizendo? Não tenham medo, não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês. O que Moisés está dizendo com isso? Está dizendo que não ter medo, ficar firme e experimentar essa graça de Deus sobre nós é um ato da nossa vontade. Os problemas não são de nossa vontade, ninguém quer enfrentar lutas, problemas, desafios. Isso acontece, mas a maneira como nós vamos enfrentar esses desafios é uma escolha que nós fazemos. E eu quero dizer para você, eu não sei a sua experiência, mas isso é real, nós somos limitados pelos nossos temores. Por exemplo, quando você diz assim para alguém: olha, eu estou jejuando para tomar essa decisão. Não é uma coisa fácil para um crente dizer isso para um não crente. Aí a pessoa olha para você e diz: jejuando? O que é isso? Não, eu estou me abstendo de algumas coisas porque eu desejo que os meus ouvidos estejam atentos à voz de Deus. Aí a pessoa olha para você e diz: você é fanático, né? Nunca vi isso. Um rapaz pede você em namoro, e aí você diz assim: me dá um tempo para jejuar. Soa como isso para você? Como é que soa? Jejuar? Sai disso, tá louco. Namorar é namorar. Por que a gente tem que fazer isso? Ou seja, nós somos limitados pelos nossos temores. Quais são os temores que nós temos? Nós somos limitados, o pessoal pode nos chamar de fanáticos, as pessoas podem nos chamar de radicais. Você é muito radical. Você é muito radical, tá louco, tudo é pecado, tudo não pode, não sei o quê. Podemos ser chamados de bíblias, né? Houve uma época que nós tínhamos esse apelido, os bíblias, né? Hoje não tem mais isso também, não. Acabou tudo. Mas houve uma época assim. Então nós somos limitados pelos nossos medos. Somos limitados por essas coisas que vão nos aprisionando e nos impedindo dessa experiência de aprender a caminhar com Deus e termos esta fé que nos motiva a caminhar. O cenário das nossas batalhas, irmãos, eles continuam sendo os mesmos. Então, sim, nós estamos sendo perseguidos por Faraó, há obstáculos na frente, o mar está na nossa, o Faraó está atrás, tem montanha do lado, tem não sei o quê. O cenário é esse. A gente sai de uma luta e entra na outra, acontece outra, chega uma outra situação, você resolveu alguma coisa, vou resolver. De repente você está em outra confusão. O cenário é o mesmo. Não há como você passar pela vida sem essa experiência, sem viver essa experiência, né? O que Deus nos ensina na sua palavra, não é? Que eu e você devemos fazer o que nos compete fazer, a partir daquilo que nós sabemos da palavra de Deus, mas a presença e a companhia de Deus é a segurança, é a certeza, não é? E se nós temos isso,
Por que a gente insiste em caminhar sozinho, não é? Se a gente tem a direção de Deus, se a gente sabe que Deus está nos conduzindo, que Deus sabe o que está fazendo, que Deus tem o controle da história nas suas mãos, que não é pandemia, coisa nenhuma que vai impedir o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, que não é isso. Por que a gente insiste em caminhar sozinho? Deus nos convida a andar com Ele. Se Deus nos convida a andar com Ele, nós temos que andar na dependência dEle. Porque fica estranho eu e você andarmos na dependência, andarmos com Deus, e nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como que Ele vai nos conduzir em 2022, né? Então nós temos que esperar o agir de Deus, as respostas de Deus, tomar cuidado com o que a gente fala. Entra 2022 se lembrando desse texto aqui de Provérbios 17, 27, até o tolo se passa por sábio quando ele fala pouco, ou ele toma mais cuidado no que ele fala, né? Devemos renovar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você rapidinho. Você se lembra qual foi os motivos de oração nos primeiros dias de 2021? Lembra? 2021 chegou, você se colocou diante de Deus fazendo alguns pedidos. Quais? Você lembra deles? Nem eu. Eu também não lembro. Mas Deus nos conduziu. Deus continuou nos conduzindo. Deus continuou nos pegando pelas mãos. Deus nos levou. E aqui estamos. Chegamos aqui. Talvez eu e você precisemos fazer uma agenda de oração em 2022, para logo no início do ano a gente já anotar alguns pedidos e depois também anotar as respostas. Talvez isso nos ajude na nossa ansiedade. Com certeza uma boa terapia, não é? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção nisso. Você não morrerá enquanto não se cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Você e eu não morreremos enquanto não se cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Fique tranquilo. Descanse nessa certeza. Desacelera os batimentos cardíacos aí e viva os propósitos de Deus para a sua vida. Irmãos, nós não podemos prever o que vai acontecer em 2022, mas uma coisa é certa: Deus estará lá em cada dia deste novo ano. Então, se você tem muito medo dessa pandemia, muito medo não sei do que, muito medo não sei do que, diga a Deus: Deus, eu quero andar na tua presença e quero cumprir o teu propósito na minha vida. Diga a Deus isso. Diga a Deus isso. Deus, eu quero cumprir o teu propósito. Me ensina a ser obediente à tua voz, me ensina a ser obediente aos teus mandamentos, ao teu propósito para nós, não é?